Antes de orarmos, quero convidar você a pausar por um instante. Muitas vezes, na correria da vida, buscamos respostas imediatas e esquecemos de silenciar o coração para ouvir a voz de Deus. Oração não é apenas falar, mas também abrir espaço para que Ele fale conosco. É nesse momento de entrega que a fé é fortalecida e a confiança se renova. Todos nós enfrentamos situações em que a força parece escapar das mãos. Não importa a determinação, há circunstâncias em que o peso da vida se torna maior do que podemos suportar sozinhos. É aí que descobrimos onde está o nosso verdadeiro alicerce. Em nossa própria capacidade limitada ou na força inabalável de Deus. O salmista declarou em Salmo 73, 26: A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Algumas versões dizem: Deus é a rocha do meu coração. Essa promessa nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus não falha. Ele permanece firme, inabalável e eterno. Ele é a base segura quando tudo ao redor desmorona. Ele é o porto quando a tempestade ameaça nos afogar. Passagens como essa falam das batalhas que todos enfrentamos. Você, assim como eu, já atravessou dias de incerteza e talvez tenha perguntado: Senhor, se vai abrir um caminho, pode me mostrar como? Se vai me resgatar, pode dizer quando? O desejo humano por respostas rápidas é natural, mas pode nos afastar da confiança plena em Deus. Por isso, somos chamados a descansar nele e não em nós mesmos. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários: glória a Deus pela minha força que vem dele. Quando buscamos controlar cada detalhe da vida, acabamos tirando o olhar de Deus e voltando-o para nós mesmos. Queremos saber exatamente quando o problema vai terminar, de que maneira a solução vai chegar. Quanto tempo ainda precisamos suportar? Mas esse desejo por previsibilidade pode se tornar um fardo. Confiar em Deus não significa ter todas as respostas, mas descansar no fato de que Ele já tem o controle de todas as coisas. Nossa sabedoria é limitada, nossa perspectiva é estreita. Vemos apenas o presente, mas Deus enxerga o começo, o meio e o fim. Ele não é surpreendido por nada. Por isso, o salmista nos ensina a deslocar a confiança, não em nossas forças, mas em Deus. Viver pela fé é caminhar mesmo quando não vemos o caminho completo, confiando que Ele é a luz que clareia cada passo. Pense na vida como uma travessia de barco. Em alguns dias o mar está calmo, o céu limpo e tudo parece seguro. Mas de repente surgem tempestades. A chuva cai forte, os ventos uivam, as ondas batem e o barco parece que vai afundar. Nesses momentos, o perigo não está apenas na força da tempestade, mas em onde escolhemos fixar nossos olhos. Muitos se concentram tanto no trovão e no relâmpago que se esquecem de quem está dentro do barco. Jesus não abandonou os discípulos no mar revolto e também não abandona você. O vento pode soprar forte, a escuridão pode ser intensa, mas ele permanece no controle. Ainda que o coração se agite e o medo tente dominar, a presença dele é firme, constante e inabalável. E essa é a grande lição. A tempestade pode rugir, mas Deus continua sendo a rocha. Se você crê que Jesus está no barco da sua vida, escreva nos comentários: eu confio no Senhor em meio às tempestades. Em meio às lutas, muitas vezes nos sentimos frágeis. Porém, é justamente na fraqueza que a força de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo compreendeu isso quando pediu ao Senhor que tirasse o espinho da carne que tanto o afligia. A resposta divina foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A reação de Paulo não foi de lamento, mas de confiança. Ele declarou que se gloriaria em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Isso nos ensina que fraqueza não é sinônimo de derrota. Pelo contrário, é a oportunidade de experimentar a suficiência da graça de Deus.
Quando a nossa carne falha, o Espírito Santo nos fortalece. Quando nosso coração se sente abatido, a paz do Senhor nos sustenta. E assim, a palavra do salmista em Salmo 73, 26 se torna viva. A minha carne e o meu coração podem até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Viver com Deus como nossa herança significa compreender que Ele é o nosso bem maior. Na antiguidade, a herança era aquilo que garantia o sustento, a segurança e o futuro de uma pessoa. Mas o salmista declara algo surpreendente. A verdadeira herança não é terra, não é riqueza, não é status. A verdadeira herança é o próprio Deus. Ele é o nosso tesouro eterno, a riqueza que não pode ser perdida. Enquanto bens materiais podem desaparecer, saúde pode enfraquecer e relacionamentos podem se romper, o Senhor permanece. Ele nunca muda, nunca falha e jamais será tirado de nós. Se você reconhece que Deus é sua maior herança, escreva nos comentários: o Senhor é a minha porção para sempre. Quando entendemos que Deus é a nossa porção, a vida ganha uma nova perspectiva. Enquanto muitos colocam sua esperança no dinheiro, nós a colocamos no Senhor. Enquanto alguns firmam sua identidade no sucesso ou no reconhecimento humano, nós firmamos a nossa em Cristo. E quando as pressões da vida chegam, aqueles que se apoiam em si mesmos se abalam. Mas quem confia em Deus permanece de pé. Isso não significa que não enfrentaremos provações. Todos passamos por momentos em que as águas parecem profundas demais e o fogo parece consumir tudo. O próprio Senhor nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas também nos garantiu: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa certeza muda tudo, pois mesmo em meio às lutas, sabemos que a vitória já está assegurada em Cristo. A paz que Deus nos dá não depende das circunstâncias. É uma paz que excede todo o entendimento e guarda o coração mesmo quando o caos ao redor grita. É a confiança de que, embora não saibamos todos os detalhes, o Senhor já escreveu o fim da história. E nesse fim, a fidelidade dele é sempre maior que as nossas limitações. O salmista não declarou que a vida seria fácil, mas afirmou que Deus seria sua força. Essa é a diferença entre viver apoiado em si mesmo e viver firmado no Senhor. Um desaba na primeira tempestade. O outro, mesmo com lágrimas nos olhos, continua em pé porque sabe em quem tem crido. Se você escolhe hoje firmar sua vida em Deus, escreva nos comentários: eu confio na força do Senhor. Não precisamos temer quando a nossa força chega ao fim, porque esse é justamente o ponto em que a força de Deus se revela com maior clareza. O fim das nossas capacidades não é o fim da história, mas o início da manifestação do poder dele em nós. Quando nos sentimos fracos, descobrimos que a graça é suficiente. Quando o coração vacila, experimentamos a fidelidade que sustenta. O Senhor prometeu em Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele não disse que não haveria águas ou fogo, mas assegurou que estaria conosco em cada passo. Essa é a diferença entre caminhar sozinho e caminhar com Deus. A presença dele transforma o cenário mais hostil em lugar de vitória. Por isso, a atitude correta não é se desesperar, mas se render. Entregar os medos, dúvidas, planos e desejos nas mãos daquele que nunca falha. Ele vai adiante, endireita os caminhos tortuosos, prepara a vitória antes mesmo que vejamos. Confiar é escolher descansar, ainda que os olhos naturais não enxerguem saída. Assim, podemos declarar com fé: em Cristo somos mais que vencedores. O futuro pode ser incerto para nós, mas é totalmente seguro nas mãos de Deus. Ele é a nossa força, o nosso refúgio e a nossa herança eterna. Se você toma posse dessa verdade,
Escreva nos comentários: eu creio na vitória que vem do Senhor.